E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renato e hoje a gente vai falar qual o melhor lugar que devemos instalar o quadro de distribuição de cargas e em qual altura devemos posicionar ele na instalação elétrica. Mas antes de ir para o vídeo, se é sua primeira vez aqui no canal e você ainda não é inscrito, então seja muito bem-vindo e se inscreva! Toda semana a gente posta vídeos novos com conteúdo de valor para ajudar cada vez mais vocês. Ativa também o sininho das notificações para vocês não perderem os nossos conteúdos. Já deixa o like no vídeo também se você gostou da ideia desse vídeo. O quadro de distribuição de cargas, ele é um item muito importante na instalação elétrica. Podemos até dizer que ele é o coração dessa instalação elétrica. E para definir o melhor local que devemos instalar esse quadro, vamos consultar o que a NBR 5410 ela diz sobre esse assunto. O item 6.5.4, que é o conjunto de proteção, manobra e comando, esse item trata justamente dos quadros de distribuição de cargas. Já no item 6.5.4.8, esse item ele diz: os conjuntos, em especial os quadros de distribuição, devem ser instalados em local de fácil acesso e ser providos de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível. Então nesse item a norma ela recomenda que o quadro de distribuição de carga ele não deve ser instalado em locais trancados ou atrás de barreiras, como por exemplo portas ou móveis. Outras recomendações é que o quadro de distribuição de carga ele deve ser instalado próximo ao quadro de medição, que é o medidor do padrão de entrada da residência, para que o comprimento dos fios entre o medidor e o quadro de distribuição seja o mais curto possível, já que esses cabos eles são os mais grossos da instalação e, consequentemente, são os mais caros. E nesse trecho deve ser evitado curvas fechadas no conduíte para não dificultar a passagem desses condutores, já que eles terão seção transversal maior. Outra recomendação é que o quadro de distribuição ele deve ficar centralizado o mais próximo possível das cargas de maior potência da instalação elétrica. Vamos agora dar uma olhadinha numa planta baixa de uma residência para a gente ver o melhor local para a instalação desse quadro de distribuição? Seguindo as recomendações da NBR 5410, 3 lugares que podemos descartar logo de cara é o banheiro e os 2 quartos, já que são cômodos que podem ficar trancados e impedir o acesso ao quadro. Sobrou então a sala, a cozinha e o corredor, que são locais que podemos instalar o QDC. Mas apesar da sala estar mais próximo do medidor e ser de fácil acesso, que são as recomendações, por questões estéticas não iremos considerar a sala. Essa questão estética eu estou mencionando justamente porque tem pessoas que não gostam de um quadro de distribuição aparecendo na sala da sua residência. Então, já que temos outros cômodos que podemos instalar esse QDC, vamos olhar os outros cômodos. A cozinha também não iremos considerar, apesar de ser um local de fácil acesso e estar próximo das cargas de maior potência. Só que ela é um ambiente que está longe do medidor. Sobrou para nós o corredor, e se olharmos bem esse local, podemos ver que além de ser de fácil acesso, se instalar o QDC próximo à sala, ficará próximo do medidor e também ficará próximo das cargas de maior potência da instalação, que é o chuveiro, a torneira elétrica e o micro-ondas neste caso. Então agora vamos ver como é que fica essa instalação. Perceba que o trecho entre o medidor e o quadro de distribuição não há muitas curvas, e as que possuem são curvas suaves, ajudando assim na passagem dos cabos mais grossos. E também ficou bem próximo das cargas de maior potência da instalação, além de estar próximo dos outros ambientes também. Outra informação importante é que devemos prever espaços reserva dentro desse quadro de distribuição, e a norma NBR 5410 ela define isso também no item 6.5.4.7. Vamos dar uma olhada e ver o que a norma diz nesse item. Nos quadros de distribuição devem ser previsto espaço reserva para ampliações futuras, com base no número de circuitos com que o quadro for efetivamente equipado, conforme a tabela 59. Agora vamos ver então o que diz a tabela 59. Para quadros que possuem até 6 circuitos, devemos considerar o mínimo de 2 circuitos como reservas. Para quadros entre 7 a 12 circuitos, devemos considerar o mínimo de 3 circuitos. Quadros que tenham entre 13 a 30 circuitos, devemos considerar no mínimo 4 circuitos reservas. Já para quadros que tenham maior do que 30 circuitos, deve ser considerado um espaço reserva de no mínimo 15%.
Agora, qual a altura que devemos instalar esse quadro de distribuição de cargas? A recomendação é que ele fique instalado a uma altura de 1,6 metros do piso acabado até a parte superior desse quadro. Nessa altura fica fácil de efetuar instalações e manutenções. Uma última informação é que o quadro de distribuição de carga ele deve possuir uma identificação conforme o item 6.5.4.10 da NBR 5410. Essa informação é uma informação de advertência. Então vamos dar uma olhada qual que é a informação de advertência desse item? Quando um disjuntor ou fusível atua desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga, por isso nunca troque seus disjuntores ou fusíveis por outro de maior corrente, maior amperagem. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer antes a troca dos fios e cabos elétricos por outros de maior seção ou bitola. Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos, que é o dispositivo DR, mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e principalmente se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa muito provavelmente que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A desativação ou remoção da chave significa a eliminação da medida protetora contra choques elétricos e risco de vida para os usuários da instalação. Essa identificação ela deve ser colada do lado externo do quadro de distribuição e ela não pode ser removida facilmente. Eu vou deixar, pessoal, no primeiro link aqui da descrição o modelo dessa placa de advertência para vocês baixarem e terem como referência. Agora, pessoal, deixa nos comentários aqui embaixo se vocês já conheciam essas informações onde instalar o quadro de distribuição de carga ou se para você essa informação foi nova. Já aproveita e compartilha também esse vídeo com as pessoas que você conheça, que se interessa por esse tipo de assunto. Já dá o like no vídeo também se você gostou do que foi passado aqui. Mais uma vez, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda demais a gente a divulgar o nosso trabalho para cada vez mais pessoas. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.